Fala, galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre volta, sempre importante dentro da nutrição, que é o emagrecimento. Mas mais precisamente nós vamos falar sobre a qualidade da alimentação no emagrecimento. E para isso, eu tenho o prazer de ter aqui no canal minha amiga Elisa Jaquix. A Elisa é nutricionista, doutora em alimentos e nutrição pela Unicamp, professora na graduação, professora em cursos de pós-graduação. Então, Elisa, um prazer ter você aqui com a gente no canal. Eu que agradeço, Márcio. É uma honra para mim estar aqui dividindo esse momento, essa discussão com você. Obrigada. Eu que agradeço. Elisa, eu acho que é um assunto super importante dentro da nutrição, quando a gente fala de emagrecimento, porque hoje em dia se fala sobre déficit calórico, né? Então as pessoas pensam só no aspecto da quantidade, acha que é só reduzir caloria e que vai gerar o emagrecimento. Mas a qualidade tem um papel muito importante, né? Muito, Márcio. E olha, eu tenho visto isso não só nos estudos, mas também, né, na minha prática clínica. Eu vejo que aquelas dietas extremamente restritas, extremamente pobres em vitaminas, minerais, fibras, geralmente elas prejudicam esse processo de emagrecimento, né? Nem que não ajudam, muitas vezes elas prejudicam em um determinado momento. Então, assim, realmente a qualidade da alimentação, ela tem um papel fundamental. São poucos os estudos que vão, que de fato veem esse papel da qualidade no emagrecimento. Muitos deles ficam ainda atrelados apenas à questão da restrição calórica, mas alguns estudos já vêm trazendo principalmente o papel dos micronutrientes, dos polifenóis, do controle da inflamação, que tem tudo a ver com essa questão da qualidade da dieta, no emagrecimento. Então, realmente é super importante e tem mostrado para a gente cada vez mais que só ficar na restrição calórica é muito pouco. Muito pouco quando se pensa, principalmente no emagrecimento em longo prazo. É tão complexo, né? Eu falo que as pessoas tentam simplificar um processo que não é nada simples, né? Mas, Elisa, quais seriam os pontos chaves, então, pensando no emagrecimento? Então, assim, realmente essa restrição calórica, né, o balanço energético negativo, ele é importante. A gente precisa gerar um déficit calórico. Agora, existem outros aspectos, né? Então, por exemplo, a adesão é fundamental. Então, não adianta eu simplesmente restringir calorias se o paciente não adere àquela dieta, né? E aí tem várias coisas que a gente pode tentar trabalhar para melhorar a adesão. Mas esse é um outro ponto importante, além do balanço energético negativo, a adesão. E o terceiro ponto é justamente a melhora da qualidade da dieta, dos alimentos que estão ali. E você, obviamente, tentar associar esses alimentos de boa qualidade com os alimentos que fazem parte da cultura, do hábito alimentar do paciente. Uma coisa que é muito básica, mas eu vejo isso na minha prática clínica. Poxa, fulano de tal profissional, tal nutricionista colocou uma coisa que eu nunca como, né? Um alimento que nunca fez parte da minha rotina. Então, eu acho que, assim, para que haja um emagrecimento realmente eficiente, a gente precisa juntar todos esses aspectos. Além do balanço calórico negativo, a questão da adesão, da qualidade da dieta e o respeito, né? A essa questão do hábito alimentar de cada um. Verdade. Eu acho que esses são, assim, na minha opinião, são os pontos mais importantes e pelo que eu vejo também nos estudos, quando se pensa no emagrecimento em longo prazo. E claro que o vídeo a gente acaba tem muito nutricionista, tem muito estudante, mas acaba que o vídeo também acaba sendo visto até por outras pessoas, às vezes, que não tem noção nenhuma do que seria isso, né? O que é uma dieta com qualidade, se a gente fosse conceituar? Verdade. E isso, por incrível que pareça, até nos artigos, Márcio, não é uma coisa assim, não é algo que a gente tem assim, nossa, isso é qualidade da dieta. Existem controvérsias. Então, por exemplo, a qualidade da dieta a gente pode dizer que é uma dieta, primeiro, variada.
Então, não adianta ser só uma dieta de frango com batata doce ou com os mesmos alimentos todos os dias, porque dessa forma a gente não consegue um aporte adequado de micronutrientes. Então, a gente precisa oferecer essa variedade alimentar. É uma dieta adequada em termos de macro e micronutrientes. Então, ela precisa, quando a gente fala uma dieta adequada, é uma dieta que atenda às necessidades nutricionais daquele indivíduo, né? De acordo com o nível de atividade física, de acordo com a doença que ele tem, de acordo com o estilo de vida, enfim. Então, a gente precisa atender essa questão das necessidades de macro e micronutrientes, a moderação. Então, é óbvio, né, que eu não posso exceder, não posso exceder nem valor calórico e nem outros nutrientes, porque a gente sabe que o excesso pode causar problemas. É uma dieta de qualidade, é aquela que tem substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, muitos estudos têm trazido isso. E, por fim, uma dieta que tenha uma boa densidade nutricional e uma menor densidade energética. Então, o que é isso? São alimentos que são menos calóricos, porém, que têm uma quantidade de nutrientes, de vitaminas, minerais, fibras, polifenóis alta. Uhum. Então, por exemplo, né, diferente de uma farinha branca, de uma fritura, que vai ter uma densidade energética super alta e uma densidade nutricional baixa. Frutas, verduras, têm uma densidade energética baixa e uma densidade nutricional alta. Então, uma dieta de boa qualidade, ela tem todas essas características. Então, não é tão fácil assim, né, a gente incluir, a gente fazer uma dieta de boa qualidade nutricional. Mas é importante a gente saber o que é para poder melhorar a qualidade dessa dieta. E, Elisa, quais seriam os mecanismos, né, envolvidos aí na qualidade da dieta e no controle alimentar? O que a gente tem que os estudos já mostram? Igual você falou, ainda tem poucos estudos, mas o que eles já mostram com relação a essa questão da qualidade? Olha, é muito interessante, mas parecem ser dois grandes mecanismos, tá? O primeiro que está envolvido com a inflamação. Então, parece que uma dieta de boa qualidade, ela reduz a inflamação e isso, consequentemente, melhora a sua sensibilidade à insulina, melhora a sua sensibilidade à leptina, e ambos têm um papel importante no controle alimentar. Então, é interessante porque muita gente, né, a gente sabe do papel da insulina na metabolização dos carboidratos, enfim, mas a insulina ela também exerce um efeito sobre a saciedade lá no sistema nervoso central. Então, quando o indivíduo ele tem, por exemplo, uma resistência à insulina gerada por uma inflamação, ele tem uma menor saciedade em função dessa resistência à insulina. Por incrível que pareça, né? É um efeito da insulina no sistema nervoso central. Se o indivíduo ele tiver muito inflamado, ele também vai ter uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, a gente precisa reduzir essa inflamação para que o indivíduo tenha uma boa sinalização da saciedade e consiga controlar melhor o quanto ele ingere. Então, acho que esse é um dos mecanismos importantes. Uhum. Tem uma outra questão que está envolvida também nesse tema, inflamação, que está relacionada às catecolaminas. Os nossos músculos, nosso tecido adiposo, ele também pode inflamar, né? Dependendo da característica da sua dieta. E aí, quando esses tecidos eles estão mais inflamados, eles respondem menos às catecolaminas, que são hormônios que vão fazer lipólise, por exemplo, né? Então, quando o indivíduo está mais inflamado, durante o exercício físico, ele pode ter uma menor lipólise, uma menor quebra de gordura.
E aí, quando a gente pensa, né, em melhorar a qualidade da dieta, em fazer uma dieta mais anti-inflamatória, a gente pode contribuir para uma melhor resposta às catecolaminas e, consequentemente, uma melhor lipólise. Então, esse mecanismo, né, de redução da inflamação, ele está bastante relacionado não só ao controle alimentar, mas ao uso da gordura como fonte de energia. E aí, então, e outro mecanismo que tem a ver com a questão da qualidade da alimentação é que se eu coloco alimentos, nutrientes, que a gente já vai falar quais, né? A gente pode melhorar a produção de alguns neurotransmissores envolvidos no controle alimentar, como, por exemplo, a serotonina. Então, seria mais, os mecanismos seriam basicamente esses. Uma dieta de melhor qualidade, ela pode reduzir a inflamação e ela pode auxiliar na produção de neurotransmissores envolvidos no controle alimentar. Legal. E aí, é claro, né? Você até mencionou aí, você falou que uma dieta de qualidade tem que ser adequada tanto em macro, mas também em micronutrientes. Vou puxar para os micro, que é a área que eu gosto, é a área uma das áreas que eu mais estudo. Pensando nos micronutrientes aí, quais são os principais, o que eles fazem aí nesse processo, né? Pensando aí no emagrecimento e na qualidade da dieta. É verdade, né, Márcio? Olha, e é uma área tão encantadora, né? Você que estuda tanto isso deve, enfim, saber muito mais do que eu de todas essas vias, mas assim, é impressionante o quanto os micronutrientes fazem diferença, né? E o papel deles, a gente antes sabia que eles tinham um papel na imunidade, né? Mas é muito além disso. Então, por exemplo, o magnésio e a vitamina D tem um papel importante na redução da inflamação. Então, o que alguns estudos vêm mostrando é que dietas deficientes em magnésio, dietas deficientes em vitamina D, ativam cascatas inflamatórias e estão relacionados à resistência à insulina, por exemplo. Então, e hoje em dia, se você for ver o padrão alimentar das pessoas, realmente muita gente não ingere o suficiente desses micronutrientes, né? Vitamina D, então, nem se fale. Você deve ver também na sua prática clínica. Deficiência em quase todo mundo, né? Eu falo que é cada vez mais a gente... E é uma soma de fatores, né? Porque vai desde do intestino que não funciona para absorver, o consumo que já não é bom, a falta de exposição solar, porque todo mundo hoje em dia vive dentro de um escritório fechado, ninguém pratica atividade física ao ar livre, as pessoas não buscam ter um pouquinho dessa exposição, né? Exatamente, Márcia. E aí fica deficiente e pode exacerbar um processo inflamatório. Então, a gente precisa fazer essas correções. Eu acho interessante também a questão do magnésio, porque dependendo do seu padrão alimentar, principalmente se tiver uma alimentação muito baseada em ultraprocessados, isso pode prejudicar o aproveitamento do magnésio pelo organismo. Os ultraprocessados têm muito fosfato. E o fosfato, ele pode... Então, refrigerantes, por exemplo, né? As bebidas, sucos. Tem vários alimentos ultraprocessados têm fosfato, né? Na sua composição. E esses fosfatos, eles se ligam ao magnésio e diminuem o aproveitamento desse nutriente. Então, às vezes, a pessoa até ingere o magnésio em quantidades adequadas, mas não tem um bom aproveitamento pelas células. Então, acaba que o status acaba sendo baixo, insuficiente, e pode, enfim, exacerbar essa inflamação. Então, acho que em termos de micronutrientes e processos inflamatórios, o que eu leio mais é sobre o magnésio e a vitamina D. Agora, pensando naquela questão da serotonina, então, existem os micronutrientes que estão envolvidos na produção de serotonina, que a gente também tem que pensar nisso, né? Então, a gente, lógico, existe lá uma cascata, né, de síntese de serotonina, a gente sabe que o principal precursor é o triptofano, então muita gente pensa, serotonina e triptofano.
Mas não é só isso, né, que a gente tem que pensar. Existem micronutrientes envolvidos nessa síntese. Então, a vitamina B9 é fundamental, a vitamina D, a vitamina B6. Então, são nutrientes que a gente também precisa colocar na dieta para que haja uma boa produção de serotonina. Já que baixos níveis desse neurotransmissor estão relacionados à compulsão alimentar, a excesso alimentar, né? Então, ansiedade, depressão. E quantas pessoas não comem, né? Por essas razões, ou porque estão tristes, ou porque estão ansiosas. Então, a gente também precisa oferecer os micronutrientes pensando em diminuir esses sintomas, e isso, por consequência, acaba ajudando também no controle alimentar e no emagrecimento. E por isso essa importância de preocupar com a qualidade, né, Elisa? Porque quando fala de micronutrientes, a gente vai ter que ter uma dieta de qualidade, senão não vai ter esse aporte, né? Porque numa dieta cheia de industrializados, você pode até atingir macros, mas micronutrientes, se não tiver uma dieta de qualidade, a gente acaba, às vezes, não atingindo as recomendações, né? Exatamente, Márcio, exatamente. Então, eu acho que aí o melhor profissional para direcionar as pessoas, sem dúvida, é o nutricionista, uma pessoa que estuda, que tem muitos anos. A gente fala bastante sobre isso, né? Então, as fontes alimentares, a gente precisa indicar às pessoas quais são as fontes desses micronutrientes, falar dessa questão da variedade alimentar, que é algo que muitas vezes não é feito, né? Eu tenho muito paciente que fala, não, eu quero aquele cardápio que tem uma opção só, porque assim eu não fico com dúvida do que fazer. Mas eu falo que aquelas pessoas fazem isso, aí daqui 15 dias te manda mensagem, né? Ai, tem como variar? Eu falei, pois é, por isso que a gente tentou variar e você tentou fazer um só. Sempre acontece. Exato. Olha, viu, né? Exatamente. Como emagrecer não é simples, né, Elisa? Não é só reduzir caloria, a gente tem vários outros aspectos. Eu falo que emagrecimento é uma coisa muito complexa e o nutricionista ele precisa estudar, né? Até por falar nisso, acho que é até legal mencionar, a gente já teve o Guba, né? Marido da Elisa, também já conversou aqui com a gente no canal, mas eles têm um curso de emagrecimento, não é, Elisa? Que vocês falam um pouquinho sobre isso. Como que o pessoal se informa? Olha, podem entrar no nosso Linktree, tanto que é pela página do Instagram, então, tanto no meu, que é @elisa_jaquix, e o do Guba, que é Guba_Santos, e aí entra lá no Linktree e vai ter já curso de emagrecimento, já vai cair na página certa para ter acesso ao curso. Eu sou suspeita, mas eu acho que está bem bacana. A gente trouxe orientações bem práticas, tem 2 ou 3 aulas só falando do papel da qualidade da alimentação. Então, a gente também traz algumas propostas de suplementação, de micronutrientes envolvidos nesse controle alimentar, porque muitas vezes é isso, às vezes a pessoa não consegue, pelo menos de início, mudar tanto a alimentação e precisa de um suporte através da suplementação. Então, também a gente tem uma parte da aula que fala sobre isso, mas, enfim, acho que está bem bacana. Não, eu falo que a gente só vê elogios, né, nas redes sociais, então tenho certeza que é ótimo. Então, Elisa, queria muito agradecer a sua participação aqui no canal, tenho certeza que todo mundo adorou, e é sempre um prazer ter aqui os amigos com a gente. Eu que agradeço, Márcio. Muito bom trocar essa ideia com você e compartilhar com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Eu falo que veio uma vez, vai vir outras vezes também. Vou chamar sempre. Eba! Legal. Pessoal, obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Então, pessoal, ó, se você gostou do vídeo, lembra de clicar aqui, de curtir, compartilhar nas suas redes sociais. Quem está vendo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Eli. Tchau, tchau.